Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. Estamos começando agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa que estuda as obras do Espírito André Luiz, ditadas ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nesse momento, no nosso programa, nós estamos estudando o segundo livro da obra, da série André Luiz, melhor dizendo, que é o livro Os Mensageiros. Bom, antes de nós iniciarmos, vamos aproveitar para cumprimentar a nossa querida amiga Eronides, que já está aqui conosco, né, Eronides? Boa tarde, querida, que bom que você está aqui, né? Um ótimo estudo para todos nós, com certeza, muito bom. Bom, como vocês sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita e, como tal, nós temos o hábito de iniciar todas as nossas transmissões, todos os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são aqueles que realmente conduzem os destinos da nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vamos agora elevar o pensamento a Deus e, junto comigo, fazer esta pequenina prece de abertura. Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação, esta oportunidade bendita que o Pai nos concede de repararmos os nossos erros do pretérito. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos esses espíritos amigos que nos conduzem, está no ar pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, Vamos agora, então, cumprimentar mais alguns amigos que chegaram aqui, A minha querida amiga Maria de Fátima Enes. Oi, Fátima, tudo bom, querida? Boa tarde, Boa tarde a todos também. Lúcia Pelon. Oi, Lúcia, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você está aqui, Muito bem. Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar o capítulo, vejamos qual é, Embora já esteja passando uma colinha aqui embaixo, É o capítulo de número 20, Defesas contra o mal. Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciar no capítulo novo de hoje, vamos ver o que aconteceu no último capítulo que nós estudamos, que foi o capítulo 19, intitulado O Sopro. Esse capítulo, por sinal, eu achei fantástico, Nós aprendemos muito com André Luiz nesse capítulo chamado O Sopro. Então, vejamos o que foi que ele nos relatou. Capítulo 19, o sopro.
Nesse capítulo, André Luiz nos informa sobre as qualidades magnéticas do sopro curador. Alfredo solicita que Aniceto, André Luiz e Vicente pernoitem no posto, não seguindo viagem à crosta naquela noite, para cooperarem no serviço assistencial pelo sopro curador aos irmãos internos. E esclarece sobre as propriedades magnéticas do sopro como calmante, revigorador, estimulante e curativo. Adianta que há necessidade de condições físicas e morais ideais a quem pretende aplicá-lo a serviço do bem. Informa que a técnica é usada em nosso lar e no posto por irmãos que se exercitam longamente, adquirindo experiências a preço alto. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto, né? Muito, muito interessante, né? Essa questão do sopro curador e como eles nos falam, né? Que a nossa boca ela precisa estar pura, né? O nosso estômago também saudável, os nossos pensamentos sempre ligados, né, em coisas boas. Uma boca pura, de repente, é aquela que não fala coisas infelizes, né? Não diz nomes desagradáveis, não fala mal de ninguém, coisas assim, que o estômago puro também, acredito que seja aquele estômago que não ingere alimentos pesados, de repente que não ingere vísceras, né, de animais e coisas desse jeito. E pensamentos puros, naturalmente, né? Sempre aqueles pensamentos voltados verdadeiramente, sinceramente, à prática do bem, né? É um exercício, né? Mas se nós tivermos muito boa vontade e força, sobretudo, né? De vontade, nós com certeza, talvez, consigamos aqui na matéria desenvolver essa habilidade, né? Bom, então, pegando aqui o nosso livro, vamos abrir lá no capítulo 20, Defesas contra o Mal, e vejamos o que André Luiz tem a nos falar hoje nesse capítulo. Vamos lá. Capítulo 20, Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Olha que interessante quando nós vemos, né, que mesmo no plano espiritual, né, é fácil a gente imaginar, né, aqui na Terra, locais onde você tenha, né, guardas de segurança, defesas e tudo mais. No plano espiritual, numa colônia, né, num posto de socorro, inicialmente a gente até fica pensando que talvez não existisse, né? Mas nós não podemos nos esquecer que no plano espiritual estão também espíritos, né, de homens desencarnados que não eram pessoas muito boas, né? Então, naturalmente, pelo fato de desencarnarem, eles não modificam a sua personalidade, a sua índole, a sua maneira de ser. Então, continuam, de repente, oferecendo risco, não é? Para áreas onde se desenvolve, não é? Um trabalho de amor. Então, ele está falando aqui, né, que quando ele saiu, né, desceu as escadarias, e então ele pôde observar que em frente a muros e muros altos, né, ele observou extensas defesas, né, ali para o edifício. Aquela construção grandiosa
era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Olha que interessante, né? Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte. Gente, baluarte é uma espécie de forte pequenino, né? Construído onde as muralhas formam ângulos, né? O baluarte, as muralhas formam determinados ângulos, de repente ângulos retos, assim, para facilitar, né, a defesa. Então ele está dizendo, né, que eles haviam entrado por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez, né? Então, eles foram para o lado de fora da construção e do lado de fora ele pôde observar melhor os detalhes daquela construção imensa. E ele observou que era uma construção, né, feita com uma arquitetura que criava alguns ângulos, né, natural, que ele chama aqui de baluarte avançado. Talvez nesses ângulos que pudesse realmente facilitar a defesa, a observação do que estaria do lado de fora, numa possível ameaça para a integridade do ambiente, né? Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem consagrada, por certo, ao serviço de resistência. Então, existia uma torre, ele chama de torre de mensagem, e ele diz que esta torre deveria ser consagrada ao serviço de resistência, ou seja, resistir qualquer tipo de ataque ao posto de socorro. O baluarte agudo, lembrando baluarte, né, é como se fosse aquela quina, né, uma muralha em formato de ângulo, né? Aí ele diz, o baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Quando ele fala aqui em fosso, a gente vai lembrar, de repente, daqueles castelos medievais, né, onde existiam, né, em volta do castelo, eles cavavam fossos muito profundos e ficava ali cheio de água, né? Cheio de água, e para entrar, né, nos castelos, eles baixavam a tal ponte levadiça, né? Era uma porta que baixava e a pessoa entrava e depois, então, eles levantavam. Ou seja, qualquer um, né, que tentasse invadir o castelo teria que passar por aquele fosso, né, que deveria ser muito profundo e, obviamente, oferecer mais dificuldades de acesso à construção. E ele está falando aqui sobre isso, né? Olha que coisa interessante, né? O baluarte agudo elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Gente, eu fico imaginando assim como se fosse um castelo medieval, né? Que normalmente no castelo medieval eles têm aqueles muros, né? Que em cima do muro são tipo aqueles quadradinhos, né? Um quadrado aberto e fechado. Acho que ali são as seteiras, né? Porque se protegia atrás de um quadrado assim digamos de alvenaria, de tijolo, de pedra, sei lá o quê,
e podia atirar pelo espaço onde não tinha nada, né? Então, assim, como se fosse uma espécie de uma janela, né? Uma passagem, alguma coisa assim. E aí ele diz, observa isso, né? Ele fala da cisterna, né? Que era o fosso, as seteiras, as paliçadas, e ele diz que tudo ali era um aparelhamento defensivo. E ele, quando ele pergunta sobre as armas, ele diz que observou ali também instalados ao longo dos muros, né? Pequenos canhões, né? Pequenos canhões semelhantes, né? A esses que a gente conhece aqui na Terra. Entretanto, vi com emoção no cume da torre de vigia a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Ou seja, embora o local estivesse totalmente guarnecido, protegido, como assim, pronto a se defender de qualquer ataque, eles sinalizavam com aquela bandeira que estava lá no alto da torre, uma bandeira branca no alto da torre, simbolizando ali que ali não era um local de agressividade, que ali era um local que inicialmente as pessoas acenavam com uma bandeira branca, desejando paz e tranquilidade a todos. Não era um local genuinamente, digamos assim, como se diz, agressivo, né? De agressividade. E a gente vai comparar, né, como antigamente nos navios piratas, né? Quando você observava assim à distância um navio e via no topo, né, lá da gávea do navio, aquela bandeira preta com a caveira, já sabia que era um navio agressivo, era um navio de ladrões, de salteadores, de piratas, né? Então você já sabia que não era um navio amistoso. Agora, nessa fortificação, eles colocam, né, no alto dela, apesar de estar totalmente protegida e fortificada, eles colocam como símbolo da paz realmente a bandeira branca, né? O que é um sinal de que ali era um local de paz. Muito interessante, né? Agora que a Nora também está aqui conosco. Vejamos. Oi, Nora, boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? E a Lúcia está nos esclarecendo aqui o que são barbacãs. São muros que antecedem as muralhas e servem para protegê-las dos impactos da artilharia. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Vocês vejam a proteção, né? Então, eles tinham o fosso, eles tinham um muro altíssimo e ainda tinha esse outro muro, né? Esse outro muro que a Lúcia está falando, que chamam de barbacãs, né? São muros que antecedem a muralha. Eu tenho a impressão, Lúcia, que são mais ou menos assim, como se eles fizessem, né, dois muros meio que paralelos, né? Dois muros paralelos e entre, né, esses muros como se fosse uma passarela, né, onde de repente as pessoas passavam por ali, né, para ficar entre aquele muro e um outro muro de trás, né, talvez, como você está colocando aqui, proteger dos impactos da artilharia. A artilharia poderia atingir esse primeiro muro, que seria o chamado barbacã, né? Mas ainda, depois de destruir o primeiro muro, que seria o barbacã, ainda teria um outro muro. E, naturalmente, ligando um muro ao outro, existia uma passagem, né? Alguma coisa assim, que as pessoas poderiam circular por ali, né? Deveria ser dessa maneira, né? É o que eu estou imaginando, porque ele fala aqui, olha, observei o caminho da ronda, né? A ronda deveria ser feita justamente nesse caminho, nessa espécie de passarela entre os dois muros, né? Que ele diz: observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras, né? Que eu acho que é aquele muro que é naquele feitio assim, né? As seteiras e em seguida as paliçadas e barbacãs, né? E ele diz: refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo, né? Muito, muito interessante isso mesmo, né? Para a gente observar, digamos assim, o quanto o local era fortificado. Mas mesmo sendo assim extremamente fortificado, ostentava no alto da torre uma bandeira branca, né? Como a dizer que eles não queriam briga,
né, que eles não queriam nenhum tipo de agressividade. Mas, obviamente, se fossem agredidos, estariam prontos para se defender, né? E aí ele fala, né? O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Claro, né, gente? Imagina, acho que qualquer um de nós, né? Com a ideia que nós temos do plano espiritual e tudo mais, se nós chegássemos numa colônia espiritual com esse tipo de fortificação, inclusive com canhões e tudo mais, a gente ia achar, né? Nossa, que coisa, por que isso, né? A gente ia se questionar. Então, natural. André Luiz e Vicente estavam assim meio, nossa, o que, aliás, Vicente, sim, o que é isso, né? E aí o Alfredo percebeu a estranheza deles, né? E foi explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. A gente até acha que passa batido, né? A gente já vive num mundo tão cheio de violências, né? Tão cheio de coisas, que a gente acredita que, de repente, quando chegarmos ao plano espiritual, a gente não vai se deparar com essas coisas, né? Mas aí é o que ele está dizendo aqui. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Mas isso é uma espécie de ilusão nossa, né? Porque nós não podemos esquecer que espíritos são homens apenas desvestidos do seu corpo de carne, mas que permanecem as mesmas pessoas, as mesmas individualidades, as mesmas personalidades, né? Então, vamos imaginar, hoje nós defendemos as nossas casas, né, os nossos lares, as nossas propriedades contra o ataque de irmãos menos felizes que desejam nos prejudicar, né? E esses irmãos desencarnam. E, obviamente, que quando eles desencarnam, eles não se tornam homens de bem de um momento para o outro, né? Então, naturalmente, que também devem permanecer com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, né, de animosidade que os estimulava, né? Estimulava quando estavam encarnados, né? Então, a gente tem que meio que assim cair um pouco na real, né, com relação a isso. Euronides está nos dizendo aqui, vejamos, lembrando que esse posto de socorro fica nas imediações da crosta da Terra. Muito bem lembrado, Euronides, exatamente. E quanto mais próximo da crosta, mais denso, mais perigoso, mais sob o efeito, né, das emanações fluídicas da Terra, né? Então, aquela região do umbral, né, aquela região ali, é realmente muito mais complexa. Vamos nos lembrar também que nós vimos anteriormente que eles tinham dificuldade, né? Dificuldade. Até o carro que os estava transportando, em determinado momento, não podia mais seguir, né? Em virtude da dificuldade do caminho, da densidade do local, né? E até para volitar e tudo era mais difícil, toda aquela coisa, em virtude da ambiência, né? Do local onde aquelas emanações todas estavam concentradas. Aí ele vai explicar. Vamos lá, o Alfredo vai explicar. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é da concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisamos defender em qualquer circunstância. Ou seja, o trabalho ali realizado precisava ser protegido, né? Precisava ser protegido em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui
igualmente como ovelha no meio de lobos. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Gente, que coisa impressionante, mas que é a mais pura verdade, né? A mais pura verdade, né? É o que ele está nos explicando aqui, né? E aquilo que eu comentei com vocês, os espíritos, né, dos criminosos, dos irmãos menos felizes que estão hoje encarnados aqui na Terra e que fazem todo esse mal que nós sabemos, não é? Eles desencarnam e continuam, né? Continuam com as mesmas atitudes, não é? Então, no plano espiritual, quais são os interesses deles? O que eles querem destruir? Aqueles que, de alguma forma, né, atuam contra as suas atitudes menos felizes, né? Menos felizes. Então, eles vão querer de todas as formas. Vamos pegar o exemplo de uma casa espírita, né? Nós sabemos que existem inúmeros espíritos que estão aí obsidiando outros, tentando prejudicar, querendo perpetrar vingança e tudo mais. E as casas espíritas são locais onde socorrem esses espíritos, encarnados e desencarnados também. Então, a casa espírita é constantemente um alvo, né? É constantemente um alvo desses ataques. E se nós não formos, nós encarnados, não formos suficientemente vigilantes, nós permitiremos que esses irmãos menos felizes penetrem e se alojem dentro da nossa casa. E que esses irmãos menos felizes acabem por dominar a mente de encarnados e vigilantes que vão acabar sendo aliados desses irmãos menos felizes que desejam destruir as casas espíritas, fazendo aquilo que eles desejam que façam. Ou seja, criando motivos de discórdia, de desavença, de divisões dentro da casa, tudo isso. Só que, infelizmente, muitos irmãos encarnados que estão dentro das casas espíritas são instrumentos dóceis dessas influências menos felizes, desses espíritos, e, sem talvez perceber, tornam-se instrumentos verdadeiros da destruição e da derrocada das casas, né? Por serem vigilantes, por desenvolverem atitudes hostis uns contra os outros e por buscarem frequentemente mais atrapalhar do que ajudar, né? Não existe, nós vemos com muita frequência, infelizmente, espíritos encarnados dentro das casas espíritas que objetivam unicamente a discórdia, a desavença, o desamor, para que seus interesses pessoais prevaleçam acima dos interesses da coletividade. E esses irmãos tornam-se verdadeiros agentes das trevas, né? Então, ele continua aqui. Então, eu vou até reler, porque eu acho muito interessante o que ele escreveu aqui. Nosso posto está colocado aqui, igualmente como ovelha em meio de lobos. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas, ou seja, o número dos espíritos voltados a fazer o mal é enorme, né? E ele diz, ele recomenda que você não pense que eles não são inteligentes. Não admitam, em hipótese alguma, de serem todos eles ignorantes ou inconscientes.
A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas, que não tenham disso qualquer dúvida. E eu acho que talvez nós possamos também, infelizmente, também estender esse conceito, né, de não acreditar que sejam ignorantes e inconscientes, também alguns irmãos encarnados que atuam de forma negativa dentro das casas espíritas e dentro de determinadas instituições, né? Porque é impossível que essas pessoas não saibam o mal que as suas atitudes vão acarretar àquela instituição, né? Mas, mesmo assim, eles continuam tendo aquele mesmo comportamento anos e anos, né? Anos e anos. Deus meu, exclamou Vicente, admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. E aí a gente outra vez vai fazer um paralelo com a casa espírita, não é? Muitas vezes nós vemos situações dentro da casa espírita e que nós nos perguntamos como alguém pode agir dessa maneira tão agressiva, tão clara contradição com os ensinamentos espíritas, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, dentro da casa espírita. E muitas vezes pessoas que já estão na casa espírita estudando a doutrina ou ali no meio da doutrina há décadas. E aí a gente se pergunta, como pode as pessoas estarem assim? Nós não vivemos aqui, não estamos aqui para buscar a nossa reforma íntima, superar as nossas más tendências, buscarmos ser pessoas melhores. Como alguém deliberadamente pode trabalhar pelo mal do outro dentro da própria casa espírita? E a gente se pergunta e tem muita dificuldade em entender. E aqui exatamente, né, o Vicente pergunta, mas como? Como essas pessoas podem se organizar deliberadamente para fazer o mal? E aí o Alfredo fala, ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Olha o que ele falou, exatamente o que eu falei também, né? A gente pode perguntar na Terra a mesma coisa. Por que essas pessoas são voltadas para fazer o mal? Por que pessoas trabalham deliberadamente para destruir as outras, para prejudicar as outras, deliberadamente? Muitas vezes você jamais fez absolutamente nada contra aquela pessoa. O seu crime, digamos assim, diante dos olhos dela, é pensar diferente. E a partir do momento em que você pensa diferente dela, você se torna inimigo, né? E aí ela passa a te odiar, te detestar. Dentro da própria casa espírita, passa por você e não lhe cumprimenta. Se puder lhe prejudicar de alguma forma, ela prejudica. E deseja todo o mal. E ele diz, as respostas, aliás, que tive foram incisivas e concludentes, né? Ele diz, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos, misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio, aqueles que querem dominar a todos, né? E os vaidosos, cheios de fatuidade. O que é fatuidade, gente? É uma vaidade infundada.
uma presunção, uma total falta de modéstia, né? Então, ele fala, né? Os exploradores da economia popular, os avarentos, né? Os avarentos, misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio, né? Dominação, poder, os vaidosos, cheios de presunção, sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus. Exatamente. Na Terra, como no plano espiritual, todos que pensam dessa forma sabem muito bem que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Gente, olha isso. Sobretudo nós espíritas sabemos que a cada um será dado segundo as suas obras. Nós sabemos que nenhuma atitude, né, que seja contrária à lei de Deus do amor ficará sem reparação, não é? Que mesmo que os homens não nos alcancem para nos punir pelos nossos erros, que Deus sabe de tudo que nós fazemos e não nos deixará impunes, não é? Todos nós sabemos disso, sobretudo os espíritas. E mesmo assim nós encontramos dentro dos arraiais espíritas muita discórdia, muita disputa por poder, muito orgulho, muita vaidade, muitas tramas para destruir aqueles que, de alguma forma, se encontrem temporariamente em alguma posição de relevo, né? Por necessidade, naturalmente, administrativa das casas e tudo mais. Existe muito disso. E quem melhor que nós espíritas para saber o que nos aguarda do outro lado da vida, não é? De acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas obras. Então, eles dizem que não ignoram que os antepassados, ou seja, aqueles que viveram antes de nós, passaram por isso, né? Foram chamados à verdade e às contas pela morte, que eles seguirão, nós vamos todos seguir o mesmo caminho. Isso é uma coisa inexorável, todos nós vamos desencarnar e vamos chegar no plano espiritual para responder pelas nossas atitudes, né? E ele diz, seguirão os mesmos caminhos, vamos todos ter que responder. Entretanto, mesmo sabendo disso, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Gente, conhecer a doutrina espírita, estar em uma casa espírita é uma oportunidade santa de melhoria, né? De crescimento espiritual. E quantos desperdiçam essa oportunidade? Jogam fora essa oportunidade de ouro de crescimento, né? Podendo trabalhar no bem, podendo trabalhar pela paz e a concórdia, pelo bem-estar de todos. Pessoas passam décadas dentro de casas espíritas apenas fomentando discórdia, ódios, desavenças e divisões. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar, e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se
esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Ou seja, aquilo que eu estava comentando com vocês, né? A gente até entende isso, né? Aceita, né? Que aqui na matéria as pessoas agem dessa maneira, mas no plano espiritual, né? Aí a André falou, né? A gente até entende, na Terra a gente até compreende, né, certos enganos, mas aqui... E aí o Alfredo nem deixou ele terminar e falou, né? Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia, né, para eles mandarem, eles serem os poderosos e tudo mais, pela hegemonia de falsos princípios. E o que nós vemos também, né? Lutam pela hegemonia de falsos princípios, o que nós vemos na casa espírita, né? Pessoas estabelecem, né, atitudes, comportamentos, ditas tradições errôneas dentro da casa espírita. E quando alguém chega e tenta mostrar a eles que não é assim, essas pessoas se revoltam e lutam violentamente para preservar aquilo que elas acreditam, mas que são falsos princípios. São coisas, muitas vezes, que nem ao menos estão registradas como sendo doutrina espírita. Mas nós observamos muito isso. E as pessoas alegam, sempre foi assim, por que vai mudar? Isto é uma tradição. Gente, uma tradição. Tradição de viver no erro. Nós podemos errar enquanto ninguém chega para nos esclarecer, não é? Mas se alguém chega e mostra para você que aquilo está errado, você vai manter o erro apenas porque você considera que é uma tradição? Não é? Apenas porque você considera que é uma tradição? As pessoas precisam pensar nisso, mas elas não pensam, né? Elas não pensam e fazem realmente grandes intrigas, grandes lutas, estabelecem grandes combates para manter aqueles princípios falsos, pelo simples fato, segundo elas, de serem tradição, né? E é muito triste a gente ver isso, né? Porque eu penso o seguinte, você no final você acaba se convencendo disso, né? É inútil você tentar levar a luz do conhecimento para aqueles que apreciam permanecer nas trevas da ignorância, né? É inútil. É inútil você tentar levar a luz do conhecimento para aqueles que apreciam permanecer nas trevas da ignorância. É muito triste isso. Então, ele diz, né? Nestas zonas imediatas à mente terrestre, ali, como a Erudite nos lembrou, é um local bem próximo à crosta, né? Então, nestas zonas imediatas, né, à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal. Gente, cooperativas, organizações voltadas para o mal. Há cooperativas para o mal. Sistemas econômicos de natureza feudalista. Baixa exploração de certas forças da natureza. Vaidades tirânicas. Difusão de mentiras. Gente, difusão de mentiras. Como nós vemos isso aqui na Terra, não é?
como nós vemos as fake news, as mentiras que as pessoas propagam, né, pela internet, no boca a boca, e nós vemos muito isso, às vezes, também na própria casa espírita, né, objetivando prejudicar aqueles que a pessoa não gosta, ou, de repente, aqueles que estão na direção da casa, começam a espalhar mentiras, né, difundir mentiras sobre, né, sobre atitudes que muitas vezes a diretoria da casa nem pensou em fazer e jamais faria. Mas justamente para criar um clima de animosidade contra aqueles que estão na direção da casa e que aquele grupo não gosta, começam a fazer a difusão de mentiras, para justamente voltar as pessoas contra a direção da casa. Olha como é muito semelhante ao que acontece aqui na Crosta e o que acontece, sobretudo, no nosso ambiente, que são as casas espíritas, né? Então, entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades, quanta vaidade, né? Vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Olha o que ele nos diz aqui, né? Em todo lugar, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Mas e as armas? Perguntei. Acaso essas armas são utilizadas? Como não? Disse Alfredo, presuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Olha só, quando André pergunta, né, pelas armas, né, e ele diz que sim, que as armas são usadas, mas não são, como na Terra, projéteis de aço, mas são projéteis elétricos, né? E que eles não vão atacar ninguém e que a tarefa deles é de socorrer e não de exterminar. Lembra que Jesus falou, né? O Pai não deseja a eliminação do ímpio, do pecador, mas a sua recuperação, né? No entanto, aduzi sob forte impressão, qual o efeito desses projéteis, né? Desses projéteis elétricos, qual é o efeito sobre esses espíritos? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Ou seja, esses projéteis elétricos assustam, né, os invasores e mostram para eles que as defesas daquele local são maiores do que digamos assim, o poder de ataque de quem está invadindo, né? E aí, naturalmente, eles não vão se aventurar, né? Não vão insistir na tentativa de invasão. Mas apenas assustam, tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Olha que interessante, né? São todos desencarnados, mas com aquela situação, né, com aqueles projéteis elétricos, eles causam nos espíritos a impressão de que eles morreram de novo, né? Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou, né? Porque imagina,
você atira aquele projétil elétrico, causa um grande, né? Assusta muito e causa. Eles têm a sensação de que morreram. Mas eles estão mortos, né? Eles estão mortos na matéria. Ele vai morrer de novo, né? Então ele diz: o administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade do esclarecimento, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Olha isso que ele está falando. Já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui, as impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Que veículo? O perispírito. Então, aqueles espíritos que estão mais próximos à crosta, que estão extremamente, né, ainda apegados à matéria e tudo mais, o perispírito deles é muito denso, porque estão muito ainda apegados à matéria. Então, o perispírito deles está cada vez mais denso, ao passo que os espíritos mais elevados têm o perispírito cada vez mais sutil. Então, ele diz, as criaturas que se agarram aqui, que se agarram às impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, que são os seus perispíritos. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior, né, estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos, ou seja, purificando e elevando os seus perispíritos. Né? Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem, através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Né? Ou seja, quando o seu perispírito super denso recebe aquele choque, aquele projétil elétrico, ele tem a impressão que morreu, né? Porque o seu perispírito é muito denso. Então, eles têm aquela impressão, e com isso eles fogem. Né? A morte física na Terra não é igualmente uma pura impressão? Olha que interessante o que ele está falando. A morte física na Terra não é uma pura impressão, a gente não tem a impressão, né? Impressão que morreu, quando na verdade nós não morremos nunca, né? Então a gente, na verdade, tem a impressão que morreu. Mas ninguém morre, ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Né? Ou seja, quando a gente tem a chamada morte no corpo físico, desencarnação, a gente tem a impressão de que morreu, né? Que deixou de existir. Mas, obviamente, que isso não é verdade. Né? O fenômeno é apenas de invisibilidade, como ele diz, às vezes, de ausência. Né? Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. Né? Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Ou seja, no plano espiritual, aquele corpo denso que eles elaboram, né, devido ao seu apego à matéria, embora eles recebam aquele choque, né, e achem que morreram, né, que perderam seu corpo, eles podem, pelo pensamento, elaborar outro rapidamente. Enquanto que o espírito, para conseguir um corpo de carne, às vezes demora séculos. Né? Porque ele precisa, né, de outros espíritos que queiram realmente oferecer a ele essa possibilidade na matéria. Mas no plano espiritual, não. O espírito pode refazer o seu perispírito rapidamente. Né? E aí ele fala, né?
Vicente e eu caláramos estupefatos. Estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Aí ele vai contar a história, né? Vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Oi, vou falar aqui com a Márcia Lee, que chegou agora, né? Oi, Márcia, tudo bom? Cheguei atrasada, mas vou assistir depois. Obrigada. Que bom que você chegou, né, querida? Você pode pelo menos pegar o finalzinho. Está muito interessante o nosso capítulo de hoje, né? Então ele vai, né? Aí o Alfredo vai e pergunta: vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, não, eu também não conheço, né? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: contam as tradições populares da Índia que existiu uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto, né? Receando que a serpente atacasse. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mais confiado no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. Exatamente, né, gente? Exatamente. Não vamos atacar, não vamos buscar destruir, mas vamos mostrar a eles, né? Mas vamos mostrar a eles que nós estamos aqui, né? Que nós estamos aqui, não estamos indefesos, nem estamos para ser considerados, né? Para sermos facilmente destruídos pela sua insânia, né? Pela sua insânia. Então, ele disse que a serpente, quando ele falou para a serpente não atacar, ele não disse que ela não lhes amedrontasse, né? Porque
Toda pessoa, quando vê hoje, né, a gente sabe disso, quando vê uma cobra e a cobra mostrando os dentes, assim, aquela língua de fora, né, balançando aquele chocalho, aquela coisa, todo mundo sai correndo de perto, né? Ninguém se dispõe a enfrentar uma serpente, todo mundo quer mais é correr dela. Mas se ela está quietinha ali na dela, as pessoas tendem a atacá-la e tentar destruí-la, né? E é muito interessante isso, né? Quando ele diz, né? Quando ele diz aqui muito bem, ele diz aqui muito bem, né? Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os seus dentes e emitindo os seus silvos. Né? Exatamente. Eles ali não tinham aquelas defesas, não é? Para atacar ninguém deliberadamente, mas para mostrar que se eles estivessem dispostos a atacá-los, eles teriam como se defender. Né? Eles teriam como se defender. E assim devemos ser nós, não é? Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, cercados de pessoas voltadas para o mal, infelizmente, né, onde existe muito mais mal do que bem, nós não podemos nos entregar como ovelhas, né, indefesas para os lobos, porque fatalmente, pelos seus instintos inferiores, os lobos irão destruir, destroçar as ovelhas. Né? Mas nós precisamos mostrar que não estamos ali colocando, digamos assim, o nosso pescoço para o carrasco. Né? E isso nós podemos fazer simplesmente, né, se nós não desejamos, né, o mal de ninguém, muitas vezes a retirada é a melhor coisa. Não vamos continuar nos locais, não é, onde somos mal-vindos, onde somos maltratados, desrespeitados, vilipendiados, para continuar sendo ali vítima dessas pessoas. Não é? A melhor atitude é uma retirada. Né? E eu lembro muito de Jesus quando ele disse: se você chegar, né, a uma cidade para falar do meu evangelho, falar da boa nova, né, e ali as pessoas, você vai dizer que a paz esteja com vocês, e as pessoas não quiserem a sua paz, recolha a sua paz e retire-se, e bata as sandálias na soleira da porta. Ou seja, vá embora sem guardar mágoas. Né? Vá embora simplesmente. Porque aquelas pessoas não estão ainda preparadas para ouvir a mensagem que você está buscando levar até elas. Né? Lembrando mais uma vez aquela frase, né? É inútil tentar levar a luz do conhecimento àqueles que se comprazem, né, nas trevas da ignorância. É isso aí. Bom, queridos, terminamos. A nossa querida Ironite está nos colocando aqui. Vejamos. Quando li a primeira vez, deixei essa passagem marcada. Dizem que para um bom entendedor, uma palavra basta. Exatamente, meia palavra basta, né, Ironite? É isso aí. Muito bem, queridos. Chegamos ao final, então, do nosso programa. Ok? Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Eu achei maravilhoso, muito, muito atual, né? Muito, muito semelhante a diversas situações que vivenciamos aqui na Crosta e que vivenciamos nas casas espíritas também, não é? Então, que possamos todos refletir muito sobre isso, né? Refletir muito sobre isso e, a partir desses ensinamentos, nortearmos as nossas vidas, né? Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.